Boa tarde. Meu nome é João Carlos Meireles Ortiz. Eu sou formado em Direito no ano de 1987. Meu pai foi meu professor e eu tenho uma admiração imensa pelos professores. Mas eu optei por fazer uma renúncia com relação ao magistério. Por quê? Eu acho que dar aula é maravilhoso, quando a gente pode conversar com os alunos, resolver as dúvidas, entender quais são as dificuldades que ele tem de compreensão a respeito de um determinado assunto. Além disso, é lógico que o magistério, ele, na minha opinião, é o maior status que um indivíduo pode ter. O professor, ele tem que ser respeitado e tem que ter a sua devida valorização como profissional. Dito isso, eu renunciei ao magistério, não uma, nem duas, várias vezes. E a explicação que eu vou dar é simples. Eu não me sinto uma pessoa preparada para o exercício do magistério, porque isso é muito vocação, né? E tem algumas coisas que o magistério implica que eu não gosto muito de fazer. Prefiro fazer outro tipo de coisa, outro tipo de serviço. E exatamente por não conseguir fazer, por entender perfeitamente as dificuldades do magistério, que eu preferi não dar aula. Mas eu fiz as minhas incursões na arte de dar aula, primeiro como professor de direito penal. Também não foi uma experiência muito boa, eu preferi sair do emprego, porque eu achei que a minha independência profissional estava sendo violada. Depois eu fui professor em duas universidades. As faculdades de Santo André, lá na Senador Flávio, o curso de Direito se iniciou e um colega de mestrado me convidou para ser professor de ciência política. O assunto é fascinante, Eu gostava e gosto de estudar a ciência política, e aí eu pude exercer o magistério bem. E eu também tive uma passagem pela Faculdade de Direito, na qual eu me formei, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu fui participar de um concurso para a cadeira de professor de Direito Constitucional. E eu fui sem nenhuma pretensão, nenhuma. Só fui, vamos ver como é que faz. E aí eu fiquei bastante contente, porque eu fui o segundo colocado. Havia uns 30 candidatos à cadeira, e por ter ficado nessa segunda colocação, eu me animei a fazer uma outra
é, uma outra disputa de cátedra, né? E nesse momento eu dava aula na Faculdade de Direito de São Bernardo de Direito Civil 3, Direito das Coisas. E aí eu fiquei muito contente, eu procurei exercer esse magistério da melhor forma possível, mesmo porque aquele lugar me inspirava, né? O meu professor de Direito Civil da época era o Dr. Aniceto Lopes Allende. E o Dr. Allende, ele me despertou a vocação para o estudo do direito das coisas. E aí eu passei a estudar essa matéria de uma maneira peculiar, né? Ele deu o livro do conselheiro Lafayette sobre direito das coisas, que foi o livro que adotou a teoria que até hoje é válida a partir do Código de 17, Código Civil de 1917, né, o Clovis Bevilacqua, né? E esse estudo, esse conhecimento, ele não variou, né? O direito das coisas passou por umas modificações importantes e necessárias em face da realidade social que se sucedeu ao Código de 1917. Em 2002, esse código foi revogado e eu acho que eu dei aula na Faculdade de Direito de São Bernardo de Direito das Coisas mais ou menos em 2006, por aí, 2005. Eu me lembro que eu ainda era professor lá quando eu fui correr uma maratona em Buenos Aires. Bom, isso é outra... Então eu tenho essa memória relacionada, né? Passei aí pela faculdade e o titular, eu estava exercendo uma função substituta, né? E o titular, ele pediu a exoneração da universidade, da Faculdade de Direito de São Bernardo, e passou a ser coordenador da área da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Era um cara muito bom mesmo. E, bom, quando abriu a oportunidade de me candidatar, né, ao cargo de professor titular de Direito Civil 3, aí eu me pautei por um esforço diferente daquele que eu tinha feito, né, quando tentei ser professor de Direito Constitucional. E aí eu estudei bastante, né, eu fiz da minha vida uma dedicação importante para continuar dando aula de Direito Civil 3 e me aprimorar para fazer, né, o concurso. Só que eu fiz esse concurso e, bom, na minha avaliação eu fiz uma prova boa, fiz uma apresentação oral, né, da minha
prova, que era um dos requisitos, e até hoje eu não sei, né, por que motivo que eu fui desclassificado do certame. Eu tenho algumas especulações, eu tenho algumas dúvidas com relação a essa minha desclassificação, mas não sei o motivo, não quis saber, né, e vida que segue. Aí eu terminou o meu contrato com a faculdade de substituto e eu preferi sair, né? Isso é fato, né? São coisas que acontecem, né? Dei aula também de direito penal nessa universidade, nessa faculdade, mas a matéria que eu queria lecionar mesmo era o direito civil. Eu gosto muito de direito civil. E, enfim, aí termina a minha carreira de professor. E eu fui aluno do meu pai nessa faculdade de direito comercial. Isso ainda na vigência quase integral do Código Comercial, que era do tempo do Império. E o meu pai já estava atento, como professor, às mudanças que acabaram gerando o direito empresarial. E o meu pai ele era muito interessante como professor, porque ele contava, né, a respeito do funcionamento do comércio, das empresas, com muito conhecimento de causa. Eu sabia que ele era de uma família de empresários, né? Empresários, o meu bisavô era bicheiro, na época era permitido o jogo de bicho, né? E as apostas em corrida de cavalo fora do hipódromo. E a minha avó, a mãe dele e o meu avô eram donos de um restaurante no centro de São Paulo, naquele prédio, edifício Martinelli. Meu pai se orgulhava muito disso, né? Ele não falava especificamente muito do restaurante, mas ele enaltecia a grandeza do Martinelli e tal. Aí eu vi que meu pai ele deve ter trabalhado em mais comércios além desse, né? Havia vários comerciantes na família. O meu padrinho de batismo é um empresário muito competente. Bom, e a minha ligação com essa faculdade, então, ela tinha uma coisa muito afetiva, né? Pelo fato de eu ter sido aluno do meu pai e de ter sido um bom aluno do meu pai, que além de ser o meu professor na faculdade, e nesse momento eu era só um dos alunos da turma que eu estava. Haviam vários alunos, né? E essa minha admiração, né, pelo professor, ela também tem esse lado afetivo. Eu lembro, né, das aulas do meu pai, eu me lembro o meu pai era uma pessoa muito informal e, ao mesmo tempo, né, ele não era... a informalidade, a maneira informal dele ser, não era uma informalidade muito do ponto de vista da sinceridade, né? Ele era muito sincero, ele conseguia ser mais sincero do que as pessoas
que se propõem a ser sinceras, né? Porque a sinceridade é muito relacionada com uma falta de possibilidade de se ter uma interação, né? Normalmente a pessoa sincera, ela entra com a sua sinceridade forte só para querer impor, né? O meu pai, ele tinha uma sinceridade diferente, ele não era um pai autoritário que queria impor a maneira dele pensar. Não, ele era simples demais. E essa simplicidade dele é que dava ensejo para que as pessoas fossem sinceras com ele. Então ele estava começando, né, na faculdade de Direito, e eu fui procurar o meu pai porque ele ia me dar uma carona até o metrô, que era caminho para a casa dele. E nessa época ele me dava essas caronas, né? E aí acabou minha aula mais cedo, eu fui ver onde que ele estava, tal, encontrei a sala que ele estava dando aula, tinha uma janelinha na porta da sala que dava para ver a aula, né? O que estava acontecendo. Aí eu olho pela janelinha e eu vejo a seguinte cena, né? A faculdade ela tinha uma coisa, um púlpito, né? Uma cátedra, né? E o professor, ele ficava em cima, sentado numa mesa ou de pé, atrás tinha uma lousa, e todas as cadeiras da classe, e eram muitas, salvo engano, cada classe tinha 80 cadeiras, e normalmente elas não estavam todas preenchidas, né? E o meu pai sentado em cima da cátedra, lá em cima, né? E com a perna cruzada, balançando a perna, com o cigarro na mão, na época fumava dentro da sala de aula. E eu olhei aquela cena, né? E tinha um cara, um outro aluno da faculdade, do meu lado, e ele olhou para a minha cara e falou: esse professor, ele tem um parafuso de menos. Porque realmente era, ao mesmo tempo que cômico, né? Engraçado mesmo, o meu pai, nesse aspecto, né? Aquela cena foi, eu ri sozinho vendo ele lá, né? Mostrava exatamente como que ele era. A sinceridade dele, ela era da natureza de sinceridade daquelas que permitem a contradita. E ele não era um cara autoritário, como eu digo, né? Mas tudo que eu questionava quanto ao meu pai era sincero. E aí eu me deparei com a dificuldade de argumentar do ponto de vista crítico com relação àquilo que eu achava que era objeto de discordância. Por essa maneira de ser, ele me abriu a porta para a discordância, para a polêmica, para o debate, para a conversa, para a conciliação, para a política. O meu pai era uma pessoa de conversa fácil, mas que ele não gostava muito de conversar. Agora, puxava a conversa com todo mundo, sempre puxava a conversa falando do time de coração da família toda, do meu inclusive, que era do Corinthians, e isso era
uma coisa que, uma palavra que eu me lembro que ele gostava muito de falar, formidável. Então eu tenho uma admiração imensa, imensa pelo magistério. E embora não seja professor, eu sinto vontade, às vezes, de ser professoral, conversar com as pessoas de uma maneira professoral, porque eu vejo que o magistério, ele é, sobretudo, um ato de amor. Educar é um ato de amor. E eu preferi renunciar a esse amor do ponto de vista ativo, né? E vivenciar essa admiração pelo magistério como aluno. E nesse ponto, né, eu me lembro dos professores como pessoas muito boas, muito boas. Eu tenho uma gratificação imensa pelos professores. Eu tenho uma gratidão imensa por todos. Eu me lembro que a minha primeira professora, que eu me lembro, né, foi do primeiro ano primário, se chamava Lúcia. No segundo ano primário, a minha professora se chamava Bernadette. E no terceiro ano primário, a minha professora se chamava Regina. E daí eu tive professores maravilhosos. Eu destaco o meu professor de surf, por exemplo, como uma pessoa maravilhosa, o Cisco Aranha, e uma das pessoas que mais me ensinou. Eu menciono também o meu professor de corrida, o Lamartine. E a minha lembrança assim, de professores que me fizeram me interessar pelo estudo e progredir na minha perseverante vontade de aprender, que eu tenho até hoje, né? Os que eu acho que até a universidade, até a faculdade, eu me lembro que os professores de história me marcaram muito. Professores de redação também me marcaram muito, gramática. Eu detestava aritmética, matemática, que são conhecimentos importantíssimos, mas eu tinha dificuldade para entender. Bom, esse é um primeiro recado que eu dou a respeito das nossas renúncias diárias. Nós vivemos de renúncias, né? Nós vivemos e nós devemos nos educar para renunciar, para dizer não. Não significa um repúdio. O não significa uma renúncia. E a renúncia, ela é vista, né, muitas vezes como atos de medo. E eu admito que a renúncia é realmente um ato de medo. Mas a renúncia, ela não é um ato de medo covarde. A renúncia, ela é um ato de medo
corajoso, porque ela implica numa conclusão de que não só para você é bom renunciar, mas para as pessoas para quem você poderia ser diferente, se não renunciasse, né, é melhor que você renuncie. Digo isso porque eu tenho certeza absoluta de que eu não seria um bom professor. Absoluta. Eu não tenho a menor dúvida de que eu não seria um bom professor. Mas eu tenho, por outro lado, uma admiração pelos professores exatamente por isso. Porque os professores, eles tiveram a coragem de perseverar nessa luta inglória, difícil, nesse trabalho de formar pessoas, de dar para essas pessoas elementos importantes para que elas vivam, para que elas trabalhem, para que elas progridam. E para concluir a minha fala com relação à minha renúncia em relação ao magistério, né, o meu apreço pelo professor é tão grande que até hoje eu tenho a disposição de assistir aulas, e até hoje eu aprendo com os professores que nós vemos nas redes sociais, no YouTube, na imprensa, né? Sempre que tem algum assunto de difícil solução, né? Sempre se pergunta corretamente, né, aos professores o que eles dizem a respeito daquilo. E então eu quero concluir dizendo que nós devemos nos formar nos inspirando naqueles ensinamentos que foram transmitidos para nós pelos nossos amados mestres. A todos os professores e professoras que eventualmente estejam me assistindo, eu dedico a minha gratidão, a admiração, a minha saudade.